Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional arquidiocesano, Vocação, um chamado de amor, com a intenção de sempre vocacionalizar as mídias sociais, a nossa igreja e assim celebrarmos a cultura vocacional. É com grande alegria que hoje nós estamos com mais um convidado, que é um seminarista do propedêutico deste ano de 2026, como resultado do discernimento vocacional do ano jubilar. Então nós queremos acolher em nosso meio o Mateus Otaviano. Seja bem-vindo, Mateus. Boa tarde, padre. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todo mundo que assiste. Estarei aqui falando um pouco da minha história-vida e sobre minha vocação. Muito bem, também nós acolhemos o Vitor Augusto, nosso seminarista da filosofia do terceiro ano da filosofia. Saudação, padre, saudação, Mateus, e as minhas saudações a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada e pelas mídias sociais. Vamos juntos, amado coração, pedir ao bom Deus para que nos conceda a graça de sempre adentrando na história-vida do outro e entender também a nossa e a nossa vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos juntos rezar a oração que Dom Albano nos ensinou, pedindo por mais e santas vocações em nossa igreja. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. O nosso programa vocacional, sempre com este escopo de entender a vocação do outro, para nós entendermos também o nosso chamado, a nossa história-vida, este chamado de amor que Deus nos faz constantemente, para juntos celebrarmos sempre em nós, em torno a nós, em nossa comunidade, o desejo de Deus na nossa vida, que é realização e plenitude do nosso coração. Antes de mais nada, gostaria de saudar e enviar um abraço à minha família, que sempre está conectada e acompanhando o nosso programa vocacional, a todos do Serviço de Animação Vocacional Arquidiocesano, que estamos nos preparando para vivenciarmos a espiritualidade do Congresso Vocacional a nível nacional. Por isso nós estamos com a camiseta do Congresso Vocacional, onde juntos queremos intensificar comunidades vocacionais. Este é o objetivo do Congresso este ano. Também a todos que estão envolvidos em modo particular, o seminarista da nossa arquidiocese, o Serviço de Animação Vocacional Arquidiocesano, na preparação do módulo vocacional no Halel, que no próximo programa nós teremos aqui o Brian, que irá falar conosco sobre a espiritualidade, como será o módulo vocacional lá no Halel. Então, anche saluto particolare a voi tutti, amorevoli cuori italiani, in modo particolare voi tutti di Gorlago, che sempre ci accompagnano, ma anche la famiglia di Macerata sul Piave, la Marta, che ogni giorno está sempre vicino ai nostri cuori. Chiediamo a Gesù che possiamo parlare sulla nostra vocazione e scoprire l'amore di Dio che ci salva ogni giorno nella nostra vita. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando já o quarto domingo do tempo comum e nós estamos na espiritualidade da comunidade de Mateus,
E neste final de semana nós iremos escutar Mateus 5, de 1 a 12, que é próprio esta espiritualidade das bem-aventuranças, muito conhecido o texto nosso, da nossa comunidade, de toda a igreja, aonde queremos refletir a importância dos bem-aventurados, dos ágios, dos eleitos, dos escolhidos, os santos, como nós sabemos desde a igreja primitiva, que tem esta preocupação de transmitir que o nosso chamado, o chamado de Deus, é um chamado à santidade, a sermos realmente os eleitos do Senhor, para então entendermos que nós, cada um de nós, chamados pelo nome, somos também convidados a sermos no mundo os bem-aventurados. E aqui nós vamos então adentrar o que diziam os padres da igreja, como Cromâncio, por exemplo, que fala que Jesus nos chama e comunica a cada um de nós os mandamentos do céu. Ou seja, a identidade dos bem-aventurados é este chamamento da eternidade, para nós sermos discípulos, nas palavras de Cromâncio, que buscam o alto, buscam a eternidade. Ou ainda, Jerônimo vai nos falar, comentando sobre este texto das bem-aventuranças, dos ágios, dos escolhidos, que nós somos chamados a buscar a vida no mais altos céus. A cada dia, a cada amanhecer, ter este olhar para a eternidade, para o alto, como nos dizia São Jerônimo. E também Hilário de Poitiers vai nos dizer assim, que dentre todas as bem-aventuranças, a mais sublime é a humildade, chamados à vivência da humildade, porque a humildade de espírito, ela supera a arrogância, supera a soberba, que é um pecado de raiz, que nos afasta da graça. A humildade nos faz realmente sermos configurados ao amor de Cristo, que nos chama cotidianamente. E ainda Jerônimo vai falar assim, que nós, quando somos humildes, estamos diante das bem-aventuranças, aqueles que acolheram com tanto amor e carinho as bem-aventuranças foram os nossos irmãos esquecidos, os nossos irmãos pobrezinhos. Estamos no ano franciscano e o Santo Padre, o Papa Leão, nos recorda da importância de estarmos e termos este olhar para os nossos irmãos pobres, os nossos irmãos esquecidos na nossa cotidianeidade e também da nossa comunidade. São Jerônimo vai dizer assim que eles acolheram por primeiro e com as bem-aventuranças porque eles eram livres de toda e qualquer coisa que pudesse impedir esta vivência das bem-aventuranças em seu coração. E por fim, Santo Agostinho nos fala que são bem-aventurados os humildes aqui neste mundo e principalmente no mundo que virá, porque nós somos por Jesus os ágios, os escolhidos, os amados da Trindade. Então, nesse sentido, nós queremos pedir ao bom Deus a graça de realmente vivenciarmos a nossa vocação sempre com este olhar para a vida eterna, para o alto. Nós somos chamados para sermos bem-aventurados. O que nos diferencia dos outros, da caminhada, da cotidianeidade de muitas pessoas, é quando nós vivenciamos e celebramos as bem-aventuranças. O cristão, ele se torna diferente do outro porque ele é bem-aventurado. Amado coração, estamos voltando com o nosso programa vocacional, Vocação Chamado de Amor, aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. Nós queremos sempre mais pedir ao bom Deus que possamos compreender este chamado que Deus nos faz para nós então celebrarmos a vida com leveza, liberdade de coração, também a alegria, porque
este chamado é um chamado que nos torna realmente pessoas da alegria. E a alegria transforma o coração e as realidades. Nesse sentido, né, celebrando o Domingo das Bem-aventuranças, nós temos então sempre no nosso coração esta importância de reconhecer que Deus nos chama a todo momento, a cada instante, para sermos um diferencial no mundo. Falando em diferencial no mundo, nós temos a alegria, como vocês já sabem, de termos aqui em nosso programa o Mateus Otaviano, que agora eu queria, Mateus, que nós pudéssemos entrar na sua história vida, né? Você partilhar um pouquinho para nós de onde você vem. O Mateus, ele faz parte dos 14 seminaristas que estarão no Seminário Propedêutico São José esse ano. Então, Mateus, conta um pouquinho para nós da sua história. Então, padre, eu nasci em Londrina mesmo, só que desde quando era criança eu moro em Porecatu. Foi lá onde eu fiz minhas primeiras sacramentos, batismo, enfim, crisma. Lá também foi onde eu vivi a maior parte da minha vida. Sim. E tô também dentro da paróquia fazendo várias funções lá dentro. Você vem lá, só para os nossos convidados entenderem, você vem da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Porecatu, é isso? Sim. E como que é lá a vida da comunidade? Comenta um pouquinho para nós. Então, padre, a comunidade lá é diferente. É uma comunidade menor que aqui. Sim. Mas são um pessoal de muita fé, muita oração, bem receptível também com outros padres que vão lá visitar de vez em quando. Sim. Ultimamente tem tido bastante conversão também dentro da comunidade. Lá está o Padre Edivan. Padre Edivan. Padre Edivan foi meu amigo de seminário. O Padre Edivan, inclusive, ele falava muito, nós ajudávamos muito a fazer reflexões filosóficas e teológicas nos encontros vocacionais. Mateus, lá ainda tem o Colégio das Irmãs, como que é? Então, padre, o colégio lá não existe mais. Infelizmente as irmãs saíram da cidade, mas tem um movimento do padre para tentar voltar com as irmãs, para ver se consegue. Eu pergunto, sabe, porque o meu primeiro encontro vocacional foi em Porecatu em 1997, faz um pouquinho de tempo, né? E o meu primeiro encontro vocacional foi lá no Colégio das Irmãs. Eu me lembro até hoje, o tema do encontro era Gente que Faz, era no dia de São Pedro e São Paulo, né? E nós refletimos naquele domingo, foi um domingo muito particular, inclusive o Dom Albano foi encerrar o encontro, era um encontro vocacional a nível decanal, né? E me lembro muito bem do tema e da passagem que nós fomos chamados a interpretar em forma de teatro, que as irmãs gostavam bastante, né, dessas dinamicidade da arte, e nós interpretamos o nosso grupo a história de Abraão, sai da sua terra, deixa o seu povo, né, e vai. E isso me marcou muito porque até hoje na minha história, vida vocacional, tem muito essa questão de sair, né, de estar em outros ambientes, outros lugares, né? Por isso, assim, queria vamos continuar descobrindo um pouquinho mais sobre você, né? Nessa dinâmica, né, o que te fez sentir-se chamado para ser padre? O que te tocou e falou, não, eu vou sair da minha casa, sair da minha família, da minha comunidade e entrar no seminário? O que te motivou? O motivo que eu tive para pensar na vocação presbiteral foi por conta que a gente faz muito trabalho
próximo das pessoas, né? E, querendo ou não, é um trabalho mais, como posso dizer, pastoral, assim, de amor, de entregar uma palavra de afeto, de todo dia estar anunciando Jesus, né? Sim, sim. E você fazia o serviço no altar também, ajudava lá. Como que era a experiência de servidor do altar? Então, desde maio do ano passado, eu era acólito lá na paróquia, né? Foi um momento muito bom para mim, porque eu ainda estava em discernimento, então o altar me ajudou muito a discernir a minha vontade, a estar mais próximo de Jesus, né, para conseguir a resposta. Entendi. E entender um pouco mais o contexto da missa, como é feita uma missa nos bastidores, né? Muito bem. E o que mais te chama a atenção na celebração eucarística? Eu falo que é o empenho do padre para trazer uma celebração boa, com pregações na hora da homilia muito boas de se escutar, e o empenho de todo mundo, né? Sim, sim. Porque a celebração não é só o padre, mas é toda a comunidade envolvida, sim, né? Todos celebram. Muito bem, agora eu queria que você pudesse comentar um pouquinho como que foi para você fazer missão em Londrina. Nós tivemos a missão com os novos seminaristas o ano passado, em dezembro. Como que foi para você esse momento de missão aqui em Londrina, ali na Catedral? Quais foram as experiências que marcaram você? Você pode comentar um pouquinho? Posso. A experiência foi muito boa para mim, no sentido de me expor a algumas situações. Eu, como todo mundo percebe, eu sou um pouco tímido. Então isso trabalha um pouco a minha timidez. Também a questão de eu sair de um lugar que é muito menos movimentado para uma cidade um pouco maior para fazer o trabalho de evangelização. É muito bom a convivência, a comida, principalmente. Enfim, tudo. Eu gostei muito também do acolhimento das pessoas, dos outros seminaristas, de todo mundo que trabalhou nos encontros vocacionais, nas missões. E assim, momentos que nós fizemos visitas, você não poderia partilhar um pouquinho das visitas que fizemos na creche? Qual foi a sensação? Também no PAI, né, que foi uma experiência bem diferente, nas lojas que a gente fez a novena de Natal. Você poderia contextualizar um pouquinho como foi? Então, foi uma experiência muito boa, porque a gente foi em diferentes áreas e diferentes realidades, né, do comércio, tanto no hospital quanto no comércio local mesmo. Foi muito bom levar um pouco de alívio, principalmente lá no PAI, para as pessoas que trabalham, têm uma vida agitada. Sim, sim. Muito bem, amado coração, nós estamos aqui com o Mateus Otaviano. Ele é seminarista do propedêutico deste ano de 2026. Como resultado do discernimento vocacional do ano jubilar, vai compor então os 14 seminaristas do nosso seminário propedêutico São José, lá em Cambé. E nós estamos escutando um pouquinho, né, a partilha do Mateus, assistindo também, e percebendo o quanto Deus vai nos chamando para sair das nossas dinâmicas interiores e ir, né? O Mateus falei para o Vitor, você é corajoso, porque nós percebemos no Mateus esse desejo de superar a timidez, né? Que faz parte dos vocacionados, né? E o importante é essa confiabilidade em Deus, do qual todos nós somos chamados constantemente a vivenciarmos.
Amado coração, nós estamos ouvindo a História Vida e também assistindo pelas mídias sociais, compreendendo a História Vida, o chamado, a missão do Mateus Otaviano, seminarista do Propedêutico, que está partilhando conosco esta importância de nós escutarmos e também sermos desafiados no nosso modo de ser, a escutar a voz de Deus e sair de nós mesmos, porque o chamado é maior, o chamado é para a nossa realização, o chamado é uma missão de amor que Deus nos convida a vivenciar. Como de costume, nós passamos agora a palavra ao Vitor para fazer essa conversa entre seminaristas. Vamos lá, Mateus, ou como a gente chama Otaviano, né? Vou começar do mesmo jeito que eu começo geralmente com todos os novos seminaristas que vêm aqui. O Padre Wendel já fez essa pergunta e eu vou aprofundar. O que te levou a procurar os encontros vocacionais? Assim, qual foi aquele ápice que te fez tomar a decisão? É nesse caminho que eu vou. É bem interessante a história. Primeiramente, eu não tinha noção dos encontros vocacionais. Quem me apresentou foi um amigo. Aí eu me inscrevi, eu falei, não, eu vou fazer pra ver como que é. Aí eu fui e fiz, gostei. Você participou dos encontros vocacionais. Então, qual foi pra você a importância dos encontros vocacionais nesse discernimento, já que a gente é um programa sobre vocações mesmo, sobre o discernimento? Como foi pra você a importância dos encontros vocacionais, esses que você participou, como isso influenciou na decisão que você tomou e como foi? Conta assim, porque a gente tem bastante jovens que ouvem a gente, por incrível que pareça, e alguns deles têm dúvida de como a gente sempre fala dos encontros vocacionais. Então conta para eles como foi a sua experiência nos encontros vocacionais e como te ajudou nesse processo. Então, para mim, me ajudou na questão de entender mais como é a vocação presbiterial, principalmente as palestras. Também gostei muito da partilha em mesa que a gente faz com os seminaristas que já estão, para tirar dúvida, porque eu tinha muita dúvida sobre o seminário, então isso me ajudou muito também a discernir. E já falaram nesse programa aqui que os encontros vocacionais ajudam a tirar um pouco, desmistificar a imagem de seminarista, né? Como foi isso para você? Então, eu tinha uma imagem muito que nem de monge, né? De seminarista. Não podia fazer muita coisa, não podia sair do seminário, não tinha um trabalho mais de afetividade, assim, fora do seminário, né, também. E agora você está entrando numa... Primeiro vamos começar pela questão de que você está entrando num seminário diocesano. Assim, o que te leva a esperar da questão do ser seminarista diocesano na sua vida? Entendi a pergunta. Porque nós somos um seminarista para formar padres para a diocese. O que te atrai nessa questão? O que você espera disso? Eu espero que seja um momento muito bom de discernimento lá dentro do seminário. É um momento que vai me ajudar bastante a crescer como pessoa, crescer espiritualmente também, a lidar com as minhas dificuldades, e o seminário diocesano vai me ajudar muito nisso. E como é que você acha que vai, se você fazer a pergunta que eu sempre faço para as pessoas aqui, daqui, vamos imaginar que você dê tudo certo, você chega ao presbitério, o que você espera, como é que você espera ter passado esse processo? Espero que seja um processo muito bom na questão de amadurecimento, né? Que realmente eu possa aprender muito mais sobre a igreja, sobre como eu trabalho de um padre, a questão também litúrgica, que eu não conheço muitas coisas, vai me ajudar de diversas maneiras, assim. Eu não sei pontuar exatamente o que vai me ajudar, mas...
Então nós estamos compreendendo, né, a sua história. Depois, Mateus, assim também é muito interessante as expectativas, né? Vou entrar no seminário, vocês vão entrar dia 18 de fevereiro, né, na quarta-feira de cinzas, a partir das 5 da tarde, né? Então eu sempre crio uma expectativa, né? Como que vai ser a vida no seminário. E assim, o que está aí dentro do coração? O que você espera nesse convívio de 14 seminaristas? Quanto, assim, uma curiosidade, a sua família é grande? Como que é? Então, minha família é grande, por parte de pai. Tenho 12 tios, né? Um já falecido. Mas a questão do seminário, padre, vai me ajudar a questão de convivência entre as outras pessoas. A questão de partilhar as coisas, né? A vida com outras pessoas que estão no mesmo barco, digamos assim. Literal. E também é uma família grande, né? 14 irmãos, né? Como que você vê isso? É importante, não é? Eu acho importante. Quanto mais pessoas assim que sejam unidas, melhor para um seminário. Porque vamos se tratar como se fossem irmãos mesmo, né? Morando junto. Eu falo isso porque eu vi que o grupo, os seminaristas que estão entrando é um grupo unido, né? Um grupo assim que eu vejo tem uma harmonia entre vocês, e o nosso desejo é que vocês continuem celebrando esta harmonia no seminário, um cuidando do outro, né? Para juntos um dia, com a graça de Deus, chegar ao presbitério, né? Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui com os meninos partilhando um pouquinho sobre esta importância da vida no seminário, a importância de nós celebrarmos a nossa vocação, tendendo a vocação do Mateus, e assim nós queremos também pedir, Mateus, para que Deus continue sempre mais fortalecendo você, dando perseverança na sua vocação, para você a cada dia mais celebrar este chamado tão importante, né? Já em outras partilhas eu disse para você que também quando eu era jovenzinho, a gente chega com inseguranças, né, com a timidez e tudo, mas tudo isso ao longo do seminário, das atividades, vai nos ajudando a sermos cada vez mais livres em Cristo e caminhar, porque não somos nós, mas como dizia São Paulo, é Ele que vive em nós e age em nós. Então nós queremos pedir neste momento a graça, né? Vamos juntos pedir ao bom Deus que continue dando perseverança aos nossos seminaristas, também ao coração do Mateus Otaviano, e que ele neste ano possa vislumbrar sempre mais a beleza da vida no seminário, esta família grande que é a família do propedêutico. Depois de muitos anos na Diocese de Londrina, nós vamos ter um grupo significativo. Vamos rezar por eles, para que eles sejam perseverantes e descubram sempre mais a beleza de serem amados, queridos, quistos da Trindade. Amado coração, nós estamos no nosso último bloco do nosso encontro vocacional, onde nós queremos juntos pedirmos neste final de semana a graça de celebrarmos as bem-aventuranças, ou melhor, reconhecer em nós as bem-aventuranças, celebrando em profundidade a humildade, como dizia São Jerônimo, que é este diferencial no mundo, e sendo cônscios de que estas bem-aventuranças, nas palavras de Santo Agostinho, elas nos devem ser sempre nesta terra, neste mundo, mas também para o mundo que virá. Hoje nós conhecemos um pouquinho da história e vida do Mateus, ele que nasceu em Londrina, mas teve toda a sua vida sacramental, os seus primeiros passos na igreja em Porecatu, onde ele pôde celebrar esta experiência e entender que Deus tem uma proposta, um chamado maior para a sua vida. Então nós
entendemos um pouquinho isso. Também as expectativas do Mateus para a entrada no seminário na próxima quarta-feira de cinzas, no dia 18 de fevereiro, a partir das 5 horas, estarão lá os seminaristas iniciando esse processo vocacional no propedêutico São José em Cambé. É onde também nós podemos entender que Deus vai nos chamando, nos tirando, né, dos nossos confortos, das nossas pequenas comunidades, né, pequenos lugares, para irmos ao encontro do mundo, né? Essa seja a graça que o Mateus possa vislumbrar neste período de seminário propedêutico e depois toda a caminhada dele no discipulado e também na configuração, sendo um padre diferenciado, um padre onde possa resplandecer as bem-aventuranças, as virtudes do coração. Mateus Otaviano, então, para nós irmos encerrando, eu queria pedir para você que deixasse uma mensagem, como o Vitor disse, né, até no grupo de vocês dos vocacionados, tem vocacionado que assiste o nosso programa, né, e nos acompanha. O que você diria para um jovenzinho como você, que está lá discernindo, pensando no seu futuro, na sua vida, na sua existência? O que você diria para esse coração? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de São João Paulo II, que é: não tenhais medo. Então você que tem esse chamado, não tenha medo de participar do encontro vocacional. Vai ser um momento muito importante no seu discernimento, né? E viva o hoje, não viva o amanhã, não fique pensando no futuro muito, né? Muito bem, então celebrar o momento presente, essa é a mensagem que fica, né? E celebrar o momento presente com coragem, né? Como você, corajoso, hoje fazendo esse será o primeiro de muitos, né, Mateus? Programas vocacionais. Então nós agradecemos a sua presença entre nós, o seu testemunho, também a sua coragem de estar aqui conosco, partilhando sobre a sua história vida vocacional. E como Mateus disse, vamos juntos sermos corajosos, sem medo, né? Sem o fobon, essa fobia interior, esse medo que nos amarra, e sermos realmente corajosos para anunciarmos que Jesus vive em nós, nos chama a celebrar o momento presente. Vitor, então queria pedir para você nos lembrar os nossos compromissos que estão vindo aí já neste ano que estamos iniciando. Bom, primeiro apenas uma citação, porque o próximo programa a gente vai falar bastante. Dia 8 agora tem o Raleo Londrina, e o serviço de animação vocacional vai estar representado num modo presente lá no autódromo. Então, para todos vocês que queiram ter um pouco mais de experiência mais próxima sobre o que é vocação, ou entrar em contato com nós da Serviço de Animação Vocacional, nós estaremos presentes lá. É interessante ressaltar que neste dia o módulo abre por volta das 9 horas, mais ou menos. Nós temos algumas atrações bem interessantes. Testemunho vocacional de um seminarista da filosofia da Canção Nova, que vai falar sobre a sua vocação. Nós temos também os nossos seminaristas da Arquidiocese, que estarão lá para um momento de testemunho e também animação. O grupo de teatro Alcores, que sempre nos ajuda no serviço de animação vocacional, trazendo um espetáculo vocacional, passando pelas vocações, né, o chamado à vida, ao chamado à santidade. Vale a pena conferir. Também teremos a presença das irmãs, né, as irmãs que vão estar conduzindo um terço vocacional, e também as irmãs da Claretianas, que vão falar sobre a história-vida de Madre Leônia, que está lá em Roma, né, o seu processo para a beatificação. Estará falando sobre a vocação à santidade,
a irmã Mariética, da Eslovênia, e também 5 formandas, irmãs claretianas, da Indonésia. E o módulo vai ser encerrado com a presença da comunidade, que agora eu me esqueci, Colo de Deus, né, Vitor? Obrigado por relembrar, que estará fechando então conosco o módulo vocacional. E também sempre ali com animação, com presença de pessoas que vão estar nos conduzindo e fazendo compreender o que é a nossa vocação, o chamado que Deus nos faz a cada dia. Depois, Vitor, que nós temos também em fevereiro? Bom, como já é tradição, o último final de semana do mês de fevereiro nós voltamos com nossos encontros vocacionais. Em janeiro agora a gente não teve, estamos voltando agora já em fevereiro. Lembrando que é sempre no último final de semana, já no dia 22, começando com a celebração eucarística às 8 horas da manhã. Então, para todos aqueles que sentem o chamado, a partir de 15 anos, que sentem o chamado, têm o desejo, assim como o Mateus se entregou, se apresentou, para você que ouve, para você que sente o chamado, para você que quer discernir melhor a vocação, nós estaremos lá presentes na Catedral de Londrina, a partir das 8 horas da manhã, começando com a celebração eucarística e se estendendo por todo o dia. Então são todos convidados, venha discernir um pouco sua vocação, discernir o que Deus quer para você. Então, não quero reforçar você com as palavras do Mateus, não tenha medo, né? Tenha coragem, escute a voz de Deus te chamando para abrir o coração a fazer esse programa, esse caminho de discernimento. Sempre nós partimos do princípio do primeiro chamado, que é o chamado à vida, o chamado à existência. E assim nós queremos, então, entendendo esse chamado, o primeiro chamado de Deus em nossa vida, percorrer o que Deus quer que realmente possamos ser no mundo para nós alcançarmos a eternidade. Então, no dia 22, a partir das 8 da manhã, na celebração eucarística, fica o convite para você estar conosco nesta experiência vocacional, se refletindo sobre o chamado à vida, o chamado à existência. Também este ano, o Vitor pode falar um pouquinho para nós, é o ano do Congresso Vocacional. O que nós temos aí como programação? Então, como já viemos falando algumas vezes nos últimos programas e continuaremos falando durante todo o ano, esse é o ano em que a CNBB está organizando o Congresso Nacional Vocacional. Então é só o 5º congresso na história nacional sobre vocações. Então o que torna o ano, esse ano em si, 2026, um ano vocacional. Então nós estaremos, como Serviço de Animação Vocacional, a Casa da Filosofia, como Casa Vocacional da Arquidiocese, estaremos trabalhando, fazendo as atividades em prol desse ano vocacional. Então teremos várias atividades, desde os encontros, o regional, o nacional e também o provincial, todos voltados a esse assunto. E também o que vale a pena ressaltar é a temática desse congresso esse ano, que é comunidades vocacionais, ou seja, indo de acordo com aquilo que a gente sempre fala aqui. Então, para você que vem de uma comunidade, de uma paróquia, que ainda não tem serviço de animação vocacional, a próxima vocação pode estar aí na sua paróquia, na sua comunidade, e a gente precisa dos grupos do SAV nas paróquias para trazer esses jovens para os encontros vocacionais, assim como foi o caso do Mateus. Então vamos todos juntos nos unir nesse tema esse ano. Para você que tem interesse de formar um SAV na sua paróquia, entre em contato através do Instagram, das redes sociais, que a gente vai entrar em contato com vocês. E olha só, nós estamos com a camiseta do Congresso Vocacional, o Mateus Otaviano veio hoje com a camiseta também, para nós a cada dia salientarmos essa presença vocacional nas comunidades. Encontro, testemunho e missão é o desejo que nós queremos celebrar neste ano do Congresso Vocacional. Então, no dia da Missa dos Santos Olhos, onde nós estaremos reunidos com todo o clero e a comunidade, nós faremos o envio de 4 imagens do Sagrado Coração de Jesus, também de Nossa Senhora Aparecida, para as comunidades, onde todos terão a oportunidade de receber essas imagens peregrinas para celebrar as comunidades vocacionais. Então esteja atento e vamos juntos
ajudar a celebrar este congresso vocacional em nossa igreja. Amado coração, queria agradecer a sua presença conosco neste encontro vocacional, pedir para que cada um de nós possamos rezar pela vocação do Mateus Otaviano, também de sua família, sua comunidade. Um abraço ao Padre Edivan e todos da comunidade Nossa Senhora Aparecida de Porecatu. Vamos juntos pedirmos ao bom Deus que nos conduza, nos abençoe e faça de nós realmente bem-aventurados no mundo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração de gratidão e espero você no nosso próximo encontro vocacional, aonde juntos queremos sermos testemunhas da luz de Cristo no mundo.